2026, ano de Copa do Mundo, o campeonato mais prestigiado e mais influente da história. O mundo inteiro para assistir os jogos dessa competição, para torcer pelo seu país e ver quem vai levantar a taça. Os países se unem em escalas gigantescas para apoiarem os jogadores de suas seleções. E é aí que entra a camisa de time. O que antigamente era só uma vestimenta feita para diferenciar os jogadores de dois times em uma partida de futebol, hoje se tornou arte, a face de um clube ou de uma seleção num jogo, com referências de sua origem, cultura, e também se tornou um produto fabricado em massa. Essa transição começou por volta dos anos 80, quando as camisas de time também viraram ferramenta de marketing, carregando patrocínios de grandes marcas em forma de estampa. As camisas de time mudaram o futebol para sempre, mas quem já quis ter uma do seu time do coração ou então da seleção do seu país, sabe do preço quase abusivo que essas camisas têm e já tiveram há um bom tempo. Eu, pelo menos, não consigo me lembrar de um tempo em que as camisas de time eram baratas, pelo menos não aqui no Brasil. E falando em Brasil, a seleção brasileira, que nessa Copa decepcionou 200 milhões de brasileiros mais uma vez, com o seu futebol apático nas oitavas de final, sendo eliminado pela Noruega de Haaland, lançou esse ano o seu novo kit de material esportivo para o Mundial, com camisas na versão jogador custando R$ 750. Mesmo com esse preço absurdo, quase a metade de um salário mínimo aqui no Brasil, a gente conhece o nosso país e o nosso povo, que é fanático por futebol. O Brasil é literalmente conhecido lá fora como o país do futebol, e não é à toa. Tem grandes chances de você que está assistindo esse vídeo ter comprado uma camisa do Brasil, seja ela oficial ou não, quando ainda estava com esperança do Hexa vir dessa vez. E a gente sabe o que aconteceu. Mas eu não vou entrar nesse assunto nesse vídeo. O fato é que não é só aqui no Brasil que as camisas de time têm preços que beiram o absurdo. Nas lojas físicas dos grandes times da Europa, como o Barcelona e o Real Madrid, camisas chegam a custar 200 euros. O que é claro que convertendo em reais fica um preço fora da realidade. Mas vale lembrar que o salário mínimo na Espanha é de cerca de 1.200 euros. Ou seja, uma camisa para eles custa cerca de 15 a 20% dessa renda lá. Então, é óbvio que a gente pode concluir que a realidade no Brasil para quem quer consumir desse produto, que é a camisa de time, é bem pior do que em outros países. Que surpresa, né? Mas e aí? O que as pessoas que não têm condição de gastar dinheiro com camisas de time oficiais geralmente fazem? Elas compram aquelas falsificadas mesmo, de 10, 20 reais do camelô. Tu comprou onde? Ah, sentaram, pai. Caralho, Manchester City, braba, pai. Deixa eu ver aqui. Caralho, porra, lá liga. Bom, alguns sim. Mas outros preferem camisas de qualidade semelhantes às oficiais, por um preço não tão abusivo. E é aí que surge uma alternativa mais viável, a camisa tailandesa. Se você clicou nesse vídeo, eu assumo que você já conheça elas, então eu vou poupar o seu tempo ao invés de explicar o que elas são. Mas ao contrário do que muita gente pensa, e talvez você, a camisa tailandesa não necessariamente é fabricada na Tailândia. Na verdade, a maior parte delas vem da China. Elas são chamadas de camisas tailandesas porque a Tailândia é um país que ficou conhecido no mundo pela sua excelente indústria têxtil, principalmente na produção de camisas de futebol de alta qualidade, extremamente superiores às réplicas comuns. Então, a gente pode dizer que uma camisa ser tailandesa, na verdade, é um selo de qualidade e não um lugar onde ela foi fabricada. Tá aí uma curiosidade que talvez você não sabia. Mesmo assim, isso não explica uma dúvida que muita gente tem: o porquê dessas camisas serem tão idênticas às originais. Se você já teve uma camisa de time original e uma camisa tailandesa, você sabe do que eu estou falando. Comparando as duas, elas parecem iguais, tanto na aparência quanto no toque. A explicação para isso é que grande parte das camisas tailandesas são feitas com o mesmo maquinário, mesmo tecido, mesmo material, e algumas são feitas até na mesma fábrica do que as originais. Mas como isso é possível? Imagina que você trabalha numa fábrica de camisa de time lá na China, e para ganhar um dinheirinho a mais, você faz hora extra e produz mais camisas. Só que essas que você produz a mais
sem nota fiscal. É por isso que as camisas tailandesas são réplicas quase perfeitas das originais, porque tecnicamente elas são originais. Ou quase. Eu vou te explicar. As camisas de time oficiais vêm com um código de autenticidade na etiqueta interna, que se você jogar no Google, vai achar a camisa de onde você tirou esse código. Já nas camisas tailandesas, se a sua vier com código na etiqueta, caso você jogue esse código no Google, provavelmente não vai encontrar nada. Ou então não vai encontrar a camisa que você estava procurando. Essa é basicamente a única diferença física entre as duas camisas. Mas agora, para responder a pergunta do título desse vídeo, por que as camisas tailandesas são tão baratas? Se elas são tão iguais às originais, por que elas são vendidas por um preço tão baixo? Bom, a diferença real entre as camisas de time tailandesas e as originais não está na manufatura, e sim nos serviços prestados exclusivamente às camisas oficiais. Loja física, loja digital, marketing, licenciamento, contrato com o clube, contrato com a marca, impostos, tudo isso vai se acumulando sobre uma única camisa e acaba elevando em muito preço. Mas as camisas tailandesas geralmente são vendidas por fornecedores lá na China, ou então lojas independentes que importam as peças para revenda, e algumas são importadas online diretamente da fábrica. Ou seja, para a camisa tailandesa você paga somente o preço, entre aspas, líquido das camisas, mais o frete, e a taxa caso você seja tributado, o que torna tudo bem mais acessível. A verdade é que a decisão lógica de quem quer apenas torcer e apoiar o seu time, mas não tem condições de comprar uma camisa de time oficial, é optar pelas tailandesas. Eu só queria deixar claro que eu não estou incentivando ninguém nesse vídeo a revender produtos falsificados e pirateados. Mesmo assim, eu não vejo problema na compra de camisas tailandesas quando o contexto é de uso pessoal. Mesmo não sendo o ideal, eu acredito que as camisas tailandesas não sejam um problema, e sim uma alternativa para o trabalhador médio, principalmente brasileiro, que assim como eu compartilha de uma paixão por futebol, pelo seu clube, pela sua seleção e também por camisas de time. Eu mesmo comprei algumas camisas tailandesas e pretendo fazer um vídeo com uma review quando elas chegarem, até mesmo comparando uma camisa oficial e uma camisa tailandesa para ver se eu acho alguma diferença e também ensinando o meu método para quem tiver interesse. É isso, se você assistiu até aqui, se inscreve no canal que me ajuda muito. Eu sou o Gustart e até o próximo vídeo.